Oi, meus amores. Gente, hoje eu vou começar o vídeo um pouquinho diferente porque eu quero pedir encarecidamente pra você que assiste meus vídeos, pra você que gosta do meu conteúdo aqui no canal, pra você se inscrever no meu canal, porque eu sei, gente, que às vezes a gente acaba vendo o vídeo e não se inscrevendo no canal. Mas eu quero pedir pra vocês me ajudarem, se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, compartilhando. Vocês não fazem ideia quanto que isso ajuda no nosso engajamento, ajuda com que o YouTube entregue mais os vídeos para outras pessoas, tá bom, gente? Então, por favor, meus amores, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra você estar recebendo notificação quando meus vídeos saírem aqui no canal, tá bom? Então eu conto com vocês pra isso, tá bom? Sem mais delongas, pro nosso vídeo. Eu tenho 14 anos de idade e hoje eu resolvi trazer o meu vídeo aqui no canal pra vocês me ajudarem, me dando um conselho. O que vocês fariam no meu lugar e na minha idade se estivesse passando pela situação que eu tô passando? Bom, eu sou a única filha menina dos meus pais. Meu pai e minha mãe são separados e vocês já vão entender no decorrer da história o porquê que eles são separados. E o meu pai, ele sempre teve um sonho de ter uma menina. Então, eles tentaram as primeiras duas vezes, eles tentaram e vieram meus irmãos, que são 2 meninos. E na terceira tentativa veio eu, uma menina, que meu pai ficou super feliz. A minha mãe, ela começou a sentir meio que um ciúme de mim com meu pai. Meu pai diz que isso começou quando eu tinha um ano de idade, por aí. Porque o meu pai, ele se apegou muito a mim, sabe? Por ser o sonho dele, e por eu ser a caçula também, ele se apegou muito a mim. Então até a atenção dele era mais voltada pra mim. E a minha mãe, ela começou a ficar enciumada com isso. Não nem tanto meus irmãos, mas a minha mãe. E meu pai disse que eles brigavam muito porque a minha mãe começou a me tratar como se fosse uma criança de 5, 6 anos de idade. Entendeu? Ela não queria que eu chorasse, ela queria que se eu sentisse dor eu tinha que falar. Só que era coisa de bebê, gente, não tem como a gente falar. E meu pai diz que eles brigavam muito por conta disso. Conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que a minha mãe, ela não gosta de mim. Que minha mãe, ela tinha um sentimento de raiva por mim que eu não entendi o porquê. Às vezes, até quando eu ia fazer carinho nela, quando eu já tinha meus 5, 6 anos de idade, que eu ia tentar me aproximar dela, que eu ia tentar fazer um carinho nela, porque eu via ela beijando meus irmãos, ela abraçando, ela brincando com meus irmãos, e comigo não tinha isso. Então, quando eu tentava me aproximar da minha mãe, ela sempre era muito grossa, muito ignorante. Ela ficava, ai, sai pra lá, ai, não quero não me agarra, ai, não me encosta. Ela ficava me tratando assim como se eu fosse um bicho, sabe? E aquilo ali me magoava bastante. E sem contar que só eu que apanhava em casa, sabe? E meu pai, ela brigava muito por conta disso. Porque tudo ela queria me bater. Se ela tivesse alguma coisa na mão, ela atacava em mim. Se ela tivesse com raiva de alguma coisa relacionada ao meu pai, ela descontava em mim. Então eu era a única que apanhava. Eu era mais nova, mas eu era a única que apanhava. Os meus irmãos não apanhavam de jeito nenhum. Minha mãe gritava, né? Mas bater, minha mãe só batia em mim. E isso criava uma revolta muito grande no meu pai. Só que com o tempo eu aprendi que todas as vezes que ela me batia, e quando eu contava com meu pai, quando meu pai não tava, ela me batia mais ainda depois. Então eu comecei a não contar mais pro meu pai que eu apanhava, ou que ela me batia, ou que ela atacava alguma coisa em mim. Uma vez ela atacou uma colher de pau que bateu na minha testa. E nisso ficou a marca, sabe? Não inchou, não ficou inchadona, mas ficou a marca. E meu pai perguntou o que era, e eu falei pra ele que eu tinha batido de cabeça na porta, pra mim não falar o que minha mãe tinha feito, que minha mãe tinha atacado a colher de pau em mim. E nisso eu comecei a esconder. Só que minha mãe, ela começou a me bater de forma muito, muito violenta, sabe? De forma que deixasse marca em mim. E aí meu pai começou a perceber, quando meu pai chegava do trabalho, meu pai começou a ver que aquilo ali não era que eu caía ou que eu tropeçava em alguma coisa. E meu pai começou a ameaçar minha mãe, falando que ia embora de casa e tal. E foi quando, do nada, meu pai surgiu com outra mulher. E meu pai, ele chegou pra minha mãe e falou que não gostava mais dela, que não sentia mais nada por ela, que só sentia raiva e nojo dela. E a minha mãe, gente, ela amava meu pai, isso era fato. E quando minha mãe escutou isso, a minha mãe começou a brigar com ele, começou a querer agredir ele. E ele falou que ia embora
né, que ele ia morar com essa outra pessoa que ele tinha conhecido, que ele estava conhecendo, não lembro bem, mas que ele ia me levar também. Só que a minha mãe, para talvez não perder o meu pai de vez, ela não deixou que meu pai me levasse. E aí ela brigou, falando que meu pai não ia me levar. E aí meu pai foi embora sem mim, mas meu pai prometeu para mim que ele voltaria para me buscar. E aí começou, né, as agressões piorar. Minha mãe começou a me bater mais ainda. Ela falava que meu pai foi embora por conta de mim. Meu pai arrumou outra mulher por conta de mim. Que a causadora daquilo tudo que estava acontecendo na vida dela era eu. Que a vontade dela era de me, sabe? De mim. E eu ficava assustada com aquela situação toda. Porque tudo era culpa minha. Tudo que acontecia com ela, com meu pai, era culpa minha. E nisso meu pai tentou voltar de novo para me buscar. Mais uma vez ela não deixou meu pai me levar. E o tempo foi se passando e meu pai sempre tentando me pegar. E ela não deixava de jeito nenhum. E aí ele começou a falar que ia denunciar ela por conceito tutelar, porque eu tava cheia de hematomas, porque ela me batia muito. E às vezes até meus irmãos mesmo falavam pro meu pai como que eu apanhava, o quanto que eu apanhava da minha mãe. Porque às vezes meus irmãos ficavam com pena de mim, sabe? E meus irmãos às vezes tentavam me defender, pedia pra minha mãe parar ou se metia na frente. Então, o meu pai, quando meu pai tinha contato com meus irmãos, meu pai sempre perguntava e ele sempre falava que eu apanhava muito. E nisso, a minha mãe parou de me bater, parou de deixar hematoma no meu corpo, pro meu pai não ter como denunciar ela, conceito tutelar, e aí eles verem que realmente eu tava com hematoma. Mas o terror psicológico continuava, sabe? As agressões verbais continuava. Ela me xingava de tudo quanto é nome. Mas a raiva que ela tinha de mim era tão surreal que parece que eu não era do mesmo sangue que ela, sabe? Parece que não foi ela que me gerou. E aí foi quando ela cansou, literalmente, da minha cara. Ela falou que não aguentava mais olhar pra minha cara. E ela viu que meu pai também não ia voltar. E aí ela mandou meu pai me levar de vez. Meu pai me levou. Meu pai me levou e, gente, por incrível que pareça, eu sou feliz na casa do meu pai, sabe? Eu sou feliz, eu amo meu pai é tudo pra mim. A minha madrasta também, eu amo minha madrasta. Só que eu também amo minha mãe. Eu amo a minha mãe. A minha madrasta, no começo, eu fiquei com muito medo dela. Eu não conseguia ter um diálogo com ela. Porque na minha cabeça era da seguinte forma: se a minha mãe, que é a minha mãe que me gerou, ela me bate, ela me maltrata, a minha madrasta, que não é nada minha, vai fazer pior. Então eu evitava contato com a minha madrasta. Minha madrasta, ela não conseguia ter um diálogo comigo, ela não conseguia chegar muito perto de mim, que eu me afastava. Eu era muito fechada com a minha madrasta. Até que com o tempo eu fui vendo que a minha madrasta era totalmente diferente da minha mãe. Que a minha madrasta não tinha nada a ver com a minha mãe. Minha madrasta, ela me trata, parece que eu sim sou filha dela, que ela é minha mãe e minha mãe é minha madrasta, sabe? Parece que é assim. E depois que eu vi que minha madrasta, ela gostava de mim de verdade, que realmente ela não ia me fazer mal, que ela não ia me tratar como minha mãe me tratava, porque minha mãe acabou me traumatizando de uma forma que eu achava que qualquer pessoa que não fosse a minha mãe ia me tratar mal. Então, porque minha mãe me tratava mal, então qualquer pessoa ia fazer isso comigo. Só que meu pai também foi conversando comigo, meu pai foi mostrando pra mim que nem todo mundo é igual a minha mãe e tal. Mas eu confesso pra vocês que eu amo minha mãe e que eu queria, sabe, ter um contato com a minha mãe, de mãe e filha. Que eu queria ter sabe, aquela convivência de mãe e filha, como toda mãe e todo filho é. E eu já chorei muito, já pedi pro meu pai várias vezes pra ele me levar na minha mãe, pra me tentar conversar com ela, agora que eu sou um pouco mais velha, pra me tentar mostrar pra ela que eu não tenho culpa. Eu não pedi pra nascer, que eu não tenho culpa dela, meu pai ter largado ela, dela ter esse sentimento por mim. E meu pai já me levou, né? 2 vezes meu pai já me levou na minha mãe. Eu tentei conversar com a minha mãe. E na primeira vez ela foi rude comigo. Ela falou um monte de coisa pra mim, que eu não era filha dela, que era pra me parar de procurar ela, que ela não queria e ter contato comigo mais. E da segunda vez foi ainda pior, porque quando ela soube que eu se dava muito bem com a minha madrasta e tal, que
eu tinha um apego muito grande com a minha madrasta, que eu não queria deixar de morar com a minha madrasta, morar com ela mais. Eu falei isso, que eu não queria deixar meu pai e minha madrasta morar com a minha mãe, que eu nunca mais eu queria morar com a minha mãe. Mas eu falei isso pelo que eu passei na mão dela, por tudo que ela fez comigo. Então, por que eu queria voltar lá, pra viver lá? Só que ao mesmo tempo eu queria ter uma convivência, um contato de mãe e filha. Porque, gente, eu amo a minha mãe, independente de qualquer coisa, eu amo minha mãe. Só que morar com ela eu não quero mais. E da segunda vez que eu fui tentar me aproximar dela de novo, nossa, ela me escorraçou assim da casa dela, sabe? Me empurrando da casa dela, do portão da casa dela, como se eu fosse um bicho, sabe? Um animal. E aquilo me doeu tanto, sabe? Aquilo me doeu tanto. Por mais que eu já estivesse acostumada a ser tratada daquele jeito, me doía, sabe? Me doía sim, me dói ainda, pra ser sincera. E meu pai já tentou conversar comigo. Meu pai briga muito com ela por conta disso, por causa do jeito que ela me trata. Meu pai já falou várias vezes pra mim deixar ela de mão, pra me esquecer que a minha mãe existe. E eu já pensei, gente, até em, sabe? Eu já pensei nisso, porque eu não sei, é uma dependência que eu sinto, sabe, pela minha mãe. Por mais que ela me tratou daquele jeito, eu não sei explicar pra vocês. E pra ser sincera, eu tenho esperança que um dia minha mãe ela vai cair na real, ela vai ver que eu não tenho nada a ver com isso e que ela vai vir me pedir desculpa por tudo que ela fez, sabe? E eu vou perdoar minha mãe. Só que ao mesmo tempo o sentimento que ela tem de raiva, de ódio por mim só aumenta. E sinceramente eu nunca vou entender o porquê. O porquê eu não pedi pra nascer. Fala, galera! Gente, geralmente a gente vê muito caso de dependência emocional. Só que nesse caso, eu acredito que existe uma dependência materna. É quando existe uma dependência de um filho para a mãe muito excessiva, sabe? Muito acima da média. E aí o filho não consegue se desenvolver. Ele não consegue crescer de uma forma madura. Ele não consegue, ser independente, sem depender da mãe pra nada. Ele não consegue fazer essas coisas assim, sem a mãe. Então, eu acho que nesse caso, o que tá acontecendo, né, o que ela tem pela mãe é uma dependência materna. Por mais que ela tenha sido agredida de várias formas, verbais, física, que ela tenha sido maltratada pela mãe dela, ela acabou criando essa dependência materna, né? Então, o meu conselho a você é que você converse com seu pai para vocês procurarem um psicólogo, para você fazer uma terapia, para você talvez aprender a lidar com esse sentimento. E, infelizmente, o sentimento que a sua mãe tem por você, você não pode fazer nada em relação a isso. Isso aí é dela. Quem tem que procurar tirar esse sentimento, né, que ela sente de dentro dela é ela mesma. Você não vai conseguir fazer isso. Por mais que você tente conversar, por mais que você tente mostrar que você não tem culpa disso, por mais que você tente mostrar ser a melhor filha do mundo, ela não vai conseguir enxergar você desse jeito, entendeu? Então a melhor forma que você tem de pelo menos conseguir lidar com esse sentimento é você procurando um psicólogo, né, fazendo um tratamento, ou até mesmo um psiquiatra, se você achar melhor, né? A sua mãe, infelizmente, ela criou um ciúme excessivo de você e de seu pai, né? E ela, na cabeça dela, ela perdeu a atenção, ela perdeu aquela coisa de mulher por sua causa, porque você gerou isso. Só que não, talvez o seu pai, ele não tivesse mais o mesmo sentimento que ele tinha antes por ela. E depois que ela começou a te maltratar, ou te tratar do jeito que ela tratava, acabou afetando mais ainda o relacionamento deles. E ela não entende isso, ela não consegue enxergar isso. Que talvez não tenha sido você, que talvez tenha partido dele, entendeu? Que ele talvez não tivesse o mesmo sentimento que ele tinha antes. E que ela te tratando da forma que ela te tratava, só ia acabando mais ainda o sentimento que ele tinha por ela, entendeu? Então, em relação à sua mãe, infelizmente, você não pode fazer nada, entendeu? Isso aí é ela que tem que querer tratar esse sentimento que ela tem, porque não é normal uma mãe sentir isso pelo filho.
A gente que é mãe, a gente sabe que um filho é tudo pra gente, que nossa mãe incondicional, né? A gente que é mãe de verdade, a gente coloca o filho acima de qualquer homem, né? Seja pai, seja o que for, a gente coloca o nosso filho acima. Só que a sua mãe deixou esse sentimento, né, de raiva, esse ciúme todo, ultrapassar isso. E eu acredito que isso seja uma doença, isso não é normal. Então, pra mim, uma das pessoas que precisa mais se tratar nessa história é a sua mãe. Tá bom? Mas não que você não precisa procurar uma terapia, porque você também precisa procurar para tentar lidar com esse sentimento, né, que você tem de rejeição, essa falta, né, de afeto materno, entendeu? Mas é isso, eu espero que a sua mãe, de alguma forma, um dia ela consiga te enxergar igual ela enxerga os seus irmãos, né, os outros filhos dela. E se você já passou por algo parecido ou tem qualquer tipo de história para me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram para me trazer sua história aqui no canal também, tá bom? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar enganjando mais o canal, como eu falei lá no começo do vídeo. E, gente, eu tô pensando em fazer uma rifa de carnaval, tá? Com um valor bem baixinho. Pro pessoal aqui também do YouTube, só que eu vou estar divulgando a rifa lá no Instagram e eu vou estar divulgando com poucos números, assim, vou me basear um pouco aqui nos números do YouTube mesmo, tá bom? Dos inscritos que eu tenho aqui no YouTube. Então, assim que eu fizer a rifa, eu vou falar com vocês, né? Eu vou falar pra vocês irem lá no Instagram, né? Vocês participarem também. Eu vou colocar um valor considerável aqui para algum de vocês tá passando um carnaval bem, né? Com dinheiro no bolso, tá bom, gente? Então é isso, meus amores. Se você não for inscrito no canal, gente, por favor, se inscreve aqui, não deixe de se inscrever, tá ok? E me siga nas minhas redes sociais também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.